Além de saber o que você tá lendo, eu queria antes, por que você lê tanto? Por que isso faz parte da tua vida? Porque eu tenho uma pra mim, mas eu queria ouvir a tua. Por que ler faz parte do teu hábito? Acabou que isso veio, Joel, do meu pai. Meu pai é a pessoa que mais lê que eu conheço. Ele lê muito. Eu lembro quando eu era pequeno que, tipo, a gente ia no Teu shopping... pai é o que? A Malu é o inteligente, que tem o argumento, que é de... Não foi isso que ela falou? Meu pai é muito inteligente, ele lê sobre vários assuntos. Isso, foi isso que ela falou. O hobby dele, por exemplo, é resolver provas de concursos do IME e do ITA. Sabe, num domingo, nada pra fazer, ele senta numa mesa... Sério? E começa a resolver problema. Ele já deu aula de matemática, de física, mas ele lê sobre muitos assuntos. Você chega na casa dele, ele tá lendo Cosmos, ou Armas, Germes e Aço, ou tá lendo algum livro de matemática indiano. É bizarro. Meu pai, ele é bizarro. Ele é um cara muito, muito inteligente. O que eu acho que eu ganho do meu pai? Acho que eu sou mais esperto. Porque eu consegui usar essa inteligência, né, de uma maneira a conseguir gerar mais receita. Tá. O meu pai, ele não fez isso, ele não focou nisso. Ele gosta do conhecimento pelo conhecimento. Certo. E desde pequeno, eu sempre vi meu pai com um livro na mão. Quando a gente ia no shopping, né, a minha mãe, por exemplo, estava passeando com a gente, vou comprar uma roupa ali. Ia ficar meia hora na loja, meu pai, então vou na livraria. Ia numa livraria, a gente depois passava lá para pegar ele. Ele estava folheando um livro para ver se ia comprar ou não, ou só lendo. Então ele sempre gostou muito disso. Legal. Quando os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu fui pro Rio, meu pai continua em Taubaté, ele mora lá até hoje. E quando eu voltei pra casa do meu pai a primeira vez para passar férias lá, era bizarro, assim, porque eu vi que a minha mãe segurava ele de fazer umas bizarrices em casa, né? Ele tinha livro até na cozinha. E aí, quando ele casou com a minha madrasta, ela falou, vamos dar um jeito nisso, que não tem espaço aqui pra ter livro na cozinha. Tirou, mas era um negócio de outro mundo. Eu ia pegar um biscoito, falava, cadê o biscoito recheado? Deve estar junto com Revolução dos Bichos ali naquele armário, dá uma olhadinha ali. E era assim. E aí, tendo esse exemplo em casa, acabou que foi muito natural começar a ler mais. E eu lembro que, quando era pequeno, eu ficava testando meu pai. Uma hora, ele sabia todas as palavras. Eu tava lendo um livro assim e falava, pai, o que é isso aqui? Ele respondia na hora. Eu falei, caramba, ele sabe tudo. Aí eu troquei o livro, peguei um dicionário e fui perguntando pra ele. E ele respondendo. Aí uma hora ele falou, você tá lendo o quê ainda? Eu falei, é o dicionário, né? Ele falou, tá me testando, seu homem de poucas letras, né? Vai ler um livro que você vai aprender isso aí. Você pega pelo contexto, não sei o quê. Então foi um exemplo muito grande. E aí, depois disso, eu comecei a ler. E eu tenho uma memória boa. Eu vi que isso me dava vantagem em certos aspectos, porque você começa a ter esse arcabouço cultural e isso ajuda muito a você criar narrativas que podem ser melhor compreendidas pelo público. Perfeito. E também vira um diferencial de marca, assim, né, de competição. O pessoal vê, sei lá, tô em dúvida entre fazer um curso com uma pessoa ou com o Bruno. Poxa, o Bruno ele é bom de transformar coisas complexas e mais simples, com exemplos históricos, com narrativas. E isso as pessoas dão valor, porque elas dão valor há muito tempo. Você pega, por exemplo, no Império Romano, o homem culto era aquele que conhecia os mitos. Então, o cara que ele conhecia os mitos, que ele falava grego, por mais que o idioma fosse o latim do Império Romano, ele era tido como um cara de uma cultura acima. Sim. E isso acho que fica até hoje, né? A gente fica impressionado quando vai falar com um cara e o cara tem um arcabouço cultural muito grande, quando o cara já viu vários filmes, já leu vários livros. E isso é interessante. Eu olhava esses caras assim, até personagens de livros que eu lia, né? Eu tô relendo agora o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Certo. E eu olho pro Conde de Monte Cristo e falo, eu quero ser esse cara, pô. O cara sabe tudo, viajou o mundo todo, conhecimento muito grande, né? É um personagem que é do romantismo, né? Difícil chegar, porque é quase perfeito, cara. Certo. Mas tem uns caras que você conhece de vez em quando e fala, meu Deus, esse cara podia ser um personagem de livro, de tanto que ele sabe em termos de conhecimento. Então acabou virando um objetivo de vida. Desde menino, você lê? Sim, desde menino. Só que mudou muito o teor das coisas que eu lia, né? Mas desde menino. Comigo foi diferente. Eu não lia, não gostava de ler. E meu pai era um grande leitor também. Eu não entendia, Bruno, aquela história de domingo o cara abrir um jornal gigantesco com aquelas folhas desse tamanho e ficar lendo. E eu falava, mas o que ele tá lendo? Aí eu olhava e falava, mas isso aqui não é interessante. Aí eu lembro que ele tinha uma coleção dos gregos. E aí tinha lá Aristóteles, aí tinha Platão, aí tinha Arquimedes. Aí depois tinha Martin Luther King, Malcolm X, Madre Teresa de Calcutá. E fala, meu, isso é muito chato, cara. E você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E eu não lia, eu não gostava de ler. Mas teve um momento da minha vida que eu fui pra uma competição, um Campeonato Brasileiro, e mais 5 semanas antes do Campeonato Brasileiro, eu comecei a ler um livro que um amigo meu me deu, chamado Concentração, um livro de um indiano. E eu li, e aí tinha lá alguns exercícios para fazer,
E eu fiz os exercícios e eu ia pro Campeonato Brasileiro, cara, eu tava ali entre os 3. E no Campeonato Brasileiro eu bati o recorde brasileiro. E eu falei, cara, Será que foi isso? o que eu fiz a mais? Porque fisicamente eu não fiz a mais. E eu falei, putz, eu aprendi a me concentrar, tive controle emocional e eu nadei muito bem. Ali, naquele instante, eu falei, quanto mais eu ler, mais eu vou aprender. Quanto mais eu aprender, decisões melhores eu tenho. E ali eu comecei a ler muito, cara. Muito, muito, muito. O começo da minha leitura foi desenvolvimento humano. Por que eu li desenvolvimento humano? Porque eu precisava pra mim. Pra me desenvolver, pra conseguir competir. Mas depois eu fui ler tudo, né? Mas quando eu descobri, por exemplo, filosofia, aí as coisas fizeram mais sentido. E meu pai sempre me disse, se você aprender filosofia, você vai ter mais domínio no mundo. E eu não entendi, eu não sabia nem o que era filosofia. Mas eu lembro que essa questão fez todo sentido. E a gente se conheceu por essa questão de leitura, né, meu? O que você tá lendo agora? O Conde de Monte Cristo. Isso, tô no Você final. tá lendo muito filosofia agora, né? Eu gosto bastante de filosofia, eu sempre gostei, né? E eu tenho esse negócio de, quando eu gosto de um autor, por exemplo, eu quero ler tudo que o cara escreveu. Tipo o Taleb. Isso, tipo Taleb, Sêneca, eu faço esse tipo de coisa. E eu tenho ciclos também, porque de vez em quando eu pego um assunto e aí leio bastante daquele assunto, aí eu dou uma enjoada, eu volto em outro assunto depois. Então agora eu tô numa fase meio estoica, vamos Você dizer tá assim. estoica. Eu gosto de estoicismo, né? E eu descobri o estoicismo pelo Taleb, porque ele fala um pouco dos estoicos na obra dele. Sim. Uma das coisas que eu gosto da obra dele é que ele fala de muita coisa. Ele traz vários conceitos, às vezes muito antigos, inclusive. E a gente vê, né, até pra criação de conteúdo, que aquele cara que você acha que é super criativo, às vezes ele só tem mais referências do que você. Como ele já viu muita coisa, ele pegou exemplos históricos, ele une duas coisas diferentes e sai uma coisa nova e você fala, nossa, isso é criatividade. Sim. Na verdade, isso é pesquisa. Ele tá simplesmente juntando coisas que ele já viu. A primeira vez que eu vi conceitos mais aprofundados do Sêneca foi em Antifrágil. Sim. E não é um livro de leitura rápida. Por quê? Porque ele, além de ser profundo, ele é muito reflexivo, né? Então você para, você tem que degustar o que o cara tá falando, e você fica... A história da Hidra, a história da Espada de Damocles. Sim. Que, putz, incrível. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Espada de Damocles foi com meu pai. E aí as coisas começaram a fazer sentido pra caramba, né? Muito, muito importante isso.